Voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Estamos conversando com o desembargador do TRT Gaúcho, Francisco Rossaldi Araújo, sobre as novidades no processamento de recursos na Justiça do Trabalho. Desembargador, eu gostaria de saber agora, e tenho certeza que todos os que estão nos assistindo, especialmente os operadores do direito, o que muda com a nova lei na rotina de trabalho dos advogados e dos magistrados? Basicamente, o sistema de trabalho muda na adequação. Os advogados, trabalhando com o sistema de precedentes e com teses e não julgamentos de casos concretos no Tribunal Superior do Trabalho, seja por recurso de revista, seja por repercussão geral, os advogados terão um grande trabalho em fazer ou que o seu caso particular se adapte ou se adeque ao caso geral, ou ao contrário. Dependendo do interesse da parte, ela diz assim, não, doutor ou tribunal, o meu caso é diferente, portanto eu quero uma nova decisão, quero uma decisão diferente, porque essa aqui eu já sei, essa aqui não me interessa, essa aqui é contrária ao meu interesse. Então, esse jogo, né, os sistemas jurídicos anglo-saxões, Inglaterra, Estados Unidos, chamam, que é na common law, chamam de regra do precedente, ou seja, estabelecer uma diferença entre o núcleo jurídico da decisão e o núcleo fático. Toda habilidade de um bom advogado, seja ele advogado autor, advogado réu, será dizer assim, o núcleo fático do meu caso é idêntico ao núcleo jurídico, portanto eu quero essa decisão. Ou o núcleo fático do meu caso é diferente do núcleo jurídico, eu quero uma nova decisão. Então, isso vai forçar que os advogados busquem uma alta especificidade. Eu vou ter que fazer uma pesquisa jurisprudencial com uma lupa muito maior, certo, muito mais detalhado para poder fazer com que um recurso suba e seja julgado e seja gerado um novo precedente. Do lado dos juízes, a mesma coisa, porque suas sentenças também terão que respeitar as regras hierarquicamente superiores, né? Então, os casos de repercussão geral serão necessariamente reformados, né? E aí entra uma velha discussão que é a liberdade do magistrado, a decisão, né, que não deve ser pautada apenas pela lei e pela jurisprudência. Então, isso vai realmente mudar a forma de pensar, né, entre núcleo fático e núcleo jurídico da decisão e o respectivo jogo de interesses. Bom, uma das divergências sobre a lei diz respeito ao direito de defesa. De um lado, estão os que acreditam que o novo texto ele inibe a interposição indiscriminada de recursos ao TST, o que de fato realmente parece que vai acontecer, e de outro estão os que pensam ser uma tentativa do legislador de restringir o acesso à justiça. Tem alguém que está com uma razão plena nesse caso? Os dois valores são valores importantes para a sociedade, o acesso à justiça e a segurança jurídica. Acesso à justiça não quer dizer a possibilidade infinita de recursos. Muitos países têm acesso à justiça, mas limitam, por exemplo, sequer ao direito de recurso, seja por valores, seja por matérias, né? Eu citei os países anglo-saxões, Inglaterra e Estados Unidos, algumas causas mais simples simplesmente não têm recurso. O México, que é um país, né, que talvez mais parecido conosco, também limita em valores de alçada, simplesmente não tem recurso. Por quê? Porque a sociedade não pode pagar o custo das intermináveis pendências judiciais. Sim. Por outro lado, é uma falsa ilusão que o acesso à justiça diz respeito a um número infinito de recursos. Para cada recurso que eu tenho a possibilidade, em tese, de fazer chegar ao Supremo Tribunal Federal, ao TST, existem milhares de outros processos que ficaram parados pela paralisia judicial. E isso é ruim para a sociedade. Então, o que seria importante é definir quais recursos têm que ser analisados. A hierarquia dos valores, né, que são mais importantes para a sociedade, mais caros. Por exemplo, a proteção à saúde do trabalhador. Isso é um valor caro para a sociedade, isso tem reflexos na vida das pessoas, na sua saúde, na sua felicidade e tem reflexos também nos custos que isso representa para a sociedade. O número de acidentes de trabalho que nós temos é um custo para a economia do país. O país regride quando tem um elevado. Então, esses valores devem ser discutidos em plano nacional, o trabalho infantil, a redução à condição análoga de escravo. Agora, valores que
podem ser negociados ou que não têm tanta repercussão, tem de ser decidido pelas instâncias inferiores. Isso não é vedar o acesso à justiça, mas é apenas estabelecer um escalonamento mais racional. Porque sob o argumento de acesso à justiça e do Estado Democrático de Direito, nós estamos tardando 5, 10 anos para resolver uma causa. Né? Aliás, milhares de causas que poderiam ser resolvidas facilmente estão tardando 5 ou 10 anos, quando poderiam ser resolvidas mais facilmente, e a meia dúzia de causas difíceis, sim, que seria objeto de uma análise mais aprofundada. Tá certo. Caso a lei funcione, desembargador, da forma como ela está, o senhor se arrisca aí a fazer uma previsão de como será o trabalho de advogados e magistrados daqui, por exemplo, a 10 anos? É sempre temerário fazer previsões, principalmente para quem não tem o dom da premonição. Dizem que alguns têm o dom de ver o futuro. Mas o que se antevê é o seguinte: dificuldades nos primeiros tempos. Sim. Os primeiros tempos é um problema complexo e ele terá que ser encarado como problemas complexos. Com calma, com equilíbrio, com muito trabalho, e gerará nos primeiros, calculo, 2 anos, 3 anos, bastante tarefa dos TRTs em unificarem suas jurisprudências, vão ter que abrir mão de alguns posicionamentos, compor para sumular um maior número de matérias e unificar suas divergências. E depois se espera então que as coisas andem mais rapidamente. Daqui a 10 anos, como eu disse, talvez os advogados e os juízes trabalhem mais comparando núcleos de fato e núcleos jurídicos. Talvez nós tenhamos até um alto grau de especialização. Eu citei os países da Common Law porque é o que nós temos de paradigma, quando, por exemplo, advogados que atuam somente em determinados tribunais, somente em determinadas cortes, com habilitação específica para isso. Né? Não sei se nós chegaremos a esse detalhe, mas naturalmente os advogados terão um maior grau de especialização, exigirá também um maior grau de especialização dos juízes. Bom, para nós encerrarmos a nossa entrevista, que o nosso tempo está terminando, eu gostaria de saber sobre essa sua afirmação de que existe um mito da unidade do direito. Que mito é esse, desembargador? É que um país de dimensões continentais como o Brasil tem um direito único, pelo menos um direito federal, né? Mas essa realidade não é necessariamente assim. Eu vou dar um exemplo: os Estados Unidos é um país de dimensão continental e tem pena de morte em uns estados e não tem pena de morte em outros, e ninguém diz que isso vai fazer com que o país se fracione ou que ele não tenha unidade. Ou seja, é um mito, né, que talvez nós tenhamos trazido da doutrina francesa. Os franceses são muito unitários e os alemães em certa medida, de que deve haver uma interpretação única do direito. O Brasil é um país com muitas diversidades regionais e é razoável pensar, estamos falando em direito do trabalho, um direito que aproxima direito e economia, que cada tribunal tenha a sua, vamos dizer assim, a sua afinação específica, o seu foco específico ao interpretar a lei, e isso seja aceitável. É aceitável pensar que o Amazonas interprete diferente da Bahia, que a Bahia interprete diferente do Rio Grande do Sul, ou de São Paulo, ou de Santa Catarina. É aceitável. A questão, pelo menos nos temas mais do dia a dia, né, que dizem respeito à vida do cidadão. Né, se vai pagar hora extra, etc. e tal. Agora, os grandes temas, né, que são as matérias de fato, né? Os grandes temas, estes sim precisariam de unificação, porque é uma questão geral que interessa então a todo o país e ao direito, à interpretação do direito objetivo. Então, este mito de unidade do direito, de que teria que um juiz do Acre julgar da mesma forma que um juiz do São Paulo, é uma ilusão. Né? Nós temos que compreender e respeitar as diversidades. Desembargador Francisco Araújo, eu agradeço muito a sua entrevista. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos com o desembargador do TRT Gaúcho, Francisco Rossaldi Araújo, sobre as novidades no processamento de recursos na Justiça do Trabalho. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!